Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Abençoado. Coloca aí para nós Lucas 1:37. Lucas 1:37. Glória a Deus. Para Deus não tem nada impossível. Diga: para Deus tudo. Diga com mais força: tudo é possível. Amém? E você vai subir nesse altar e vai testemunhar que Jesus te curou. Você vai honrar o nome de Jesus, que Ele te abençoou, que Ele te deu a vitória, que Ele restaurou o teu casamento, que Ele abriu as portas do emprego para você, que Ele abençoou o teu negócio. Você vai subir aqui e vai testemunhar que o Senhor Jesus fez um milagre extraordinário, poderoso e marcante na tua vida. Amém? Muito bem. Coloca aí para nós João capítulo 7. Coloca o versículo 17. Está escrito assim: disse Jesus: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino ou a minha doutrina, conforme a tradução, vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Irmãos, primeira coisa que nós temos que ter consciência: quando Jesus veio a este mundo, Ele não veio para fundar mais uma religião, Ele não veio para abrir uma religião. Jesus, Ele veio para nos ensinar. Diga: Jesus veio para me ensinar. Ele veio para nos ensinar. Tudo que Jesus fez, Ele fez para que nós sejamos ensinados por Ele, aprender com Ele. Cada mensagem que o Senhor Jesus pregou, cada demônio que o Senhor Jesus expulsou, cada do enfermo que Ele curou, cada vida que Ele transformou, cada família que Ele abençoou, cada paralítico que andou, cada cego que voltou a ver, Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a sua igreja. Diga: Jesus estava me ensinando. Então Jesus, Ele fez tudo para nos ensinar. E nesse ensinamento, Jesus, Ele fez três coisas principais quando Ele veio a este mundo. É lógico que tem muito mais que Ele fez, mas esses três, vamos dizer assim, objetivos. Ele veio com três objetivos. Esses três objetivos são o alicerce, é o sustentáculo. Por exemplo, materialmente falando, vocês estão vendo esse prédio aqui? Estão vendo a estrutura? Não, a estrutura está lá. Esse prédio está em cima de uma estrutura, aliás, bem firme e bem feita, porque senão ele cai. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Esses três objetivos que Jesus fez para nos ensinar, Ele fez para servir de alicerce na nossa vida cristã. Fala assim: tudo que Jesus me ensinou está servindo de alicerce na minha vida cristã. Diga: na minha vida de caminhada pela fé. Amém? A primeira coisa que Jesus ensinou está lá em João capítulo 6, verso 38. Pode colocar aí para nós, faz favor. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, qual a primeira coisa que Jesus veio fazer? Ele veio a este mundo fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a minha vontade.
Ele não veio fazer a tua vontade. Ele não veio fazer a vontade do pastor Cássio. Ele não veio fazer a vontade do apóstolo. Ele não veio fazer a vontade do bispo. Ele não veio fazer a vontade do papa. Ele não veio fazer a vontade do padre, nem do pastor, nem do governador, nem do prefeito, nem do presidente, nem do deputado, nem do senador. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Lembre-se, tudo que Jesus fez, Ele fez para nos ensinar. Ele fez para nos ensinar. Muito bem. Então você tem que fazer a vontade do Pai. E ainda Jesus falou sobre a vontade do Pai no João capítulo 6, verso 39. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então Jesus falou o quê? Essa é a vontade do Pai. O verso 40 aí, querido. Capítulo 6 mesmo, verso 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, o Pai, né? Que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai é o quê? Que você tenha a vida eterna. A vontade do Pai é que você vai morar no céu. A vontade do Pai é que você tenha os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. A vontade do Pai é que você esteja na glória eternamente com Jesus. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai. E você pode observar como é importante a vontade do Pai que Jesus está cumprindo. Isso nos ensina que nós temos que fazer a vontade do Pai. Que tudo que você fizer na sua caminhada de fé, no seu estilo de vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de viver em família, tem que ser em conformidade com a vontade de Deus para a tua vida. Você não pode querer viver fora da vontade de Deus. Irmãos, não dá certo. Muitos está tendo problema, está tendo dor de cabeça, está tendo dificuldade, porque está vivendo um estilo de vida que não é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Vem aqui, conversa com o pastor Cássio, faz com o pastor Cássio, coloca a mão na minha cabeça, faz uma oração, para Deus me dar uma luz, para Deus me dar uma revelação da sua vontade para a minha vida. Amém, irmãos? Aprenderam? Bom, a partir de hoje todo mundo fazendo a vontade do Pai. Que maravilha, hein? Glória a Jesus. Jesus está sendo glorificado. Muito bem. Em segundo lugar, Jesus veio a este mundo por amor à sua vida. Coloque aí para nós João capítulo 15, verso 13. Ele veio por amor, não foi por interesse, é porque Ele nos ama e Ele nos quer para Ele. Jesus, Ele ama você, Ele quer você para Ele. Ele quer arrancar você do mundo, Ele quer arrancar você da condenação do inferno, Ele quer que você vá para a glória. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não existe um amor maior do que o amor de Jesus. Ele morreu pregado na cruz por amor à sua vida. Sabe o que eu fico admirado? Admirado de forma negativa, é claro, né? Que muitas pessoas me procuram reclamando que não se sente amado. Não se sente amado, está no meio da multidão, não se sente amado, não se sente amado na igreja, não se sente amado dentro de casa, não se sente amado na sociedade. Ele não se sente amado. Comece a olhar para Jesus. Você vai encontrar um Jesus que ama você. Você vai encontrar um Jesus que deu a vida por você. Você vai encontrar um Jesus que derramou o seu sangue inocente por você, que não tinha culpa nenhuma. Tudo que ele sofreu era culpa nossa.
é por nossa culpa. Então Jesus, o segundo objetivo que ele veio, o primeiro é fazer a vontade do Pai, o segundo é por amor. Amém? Está se sentindo mais amado? Você sabia que Deus já te ama, né? E agora você sabe que Jesus te ama mais ainda. Muito bem. O terceiro objetivo: Jesus veio para nos dar a vida eterna, para nos levar para o céu, para nos levar para morar com Ele. Aqui no versículo 40, coloca de novo aí, João capítulo 6, verso 40. Ele fala esse assunto: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Todo aquele que olha para Jesus e que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e crê nele, tenha a vida eterna. Lá em João capítulo 3, verso 16, Jesus falou também assim, né? E Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para nos dar a vida eterna. Porque, irmãos, você pode acreditar. Se você não acredita, comece a acreditar a partir de hoje, viu? A vida neste mundo passa, viu? A vida passa. Hoje eu estou com 64 anos. Você acredita que um dia eu fui uma criança de 4 anos? Olha aí, eu cresci, né? Que um dia eu fui uma criança de 10 anos. E tem um detalhe: você pode viver 100 anos, querido. Aqui neste mundo passa. Irmãos, tem gente que vive neste mundo como se não fosse morrer nunca. Você nunca sabe o dia de amanhã. Há 3 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, me deu um derrame, dormindo. Eu trabalhei, ajudei minha esposa, que ela faz salgado, ela tinha uma encomenda de salgado de 400 salgados, ajudei ela a fazer, trabalhamos, né? Depois ela foi dormir, aí eu fiquei lendo, fiquei orando, e quando foi mais ou menos, aquele dia eu olhei no relógio, era 2h10 da manhã, aí eu falei assim, vou dormir agora. Deitei e quase não levantei. Fui direto para a UTI, fiquei 8 dias, algumas horas na UTI, e estou até hoje me recuperando do derrame. Você nunca sabe o dia de amanhã. Ah, mas eu tenho muita saúde. Eu também tinha, irmão. Ah, mas eu não fico doente. Irmãos, queridos, eu fiquei 60 anos da minha vida, porque quando me deu o derrame, eu estava com 60 anos. Eu fiquei 60 anos da minha vida, irmão, eu não sei o que é uma dor de dente. E continuo não sabendo o que é uma dor de dente. Às vezes o dente ficou dolorido, por algum motivo, mas já passou. Irmãos, eu não sei o que é uma dor de cabeça, eu não sei o que é uma dor de cabeça. Nem dor de cabeça eu tenho. É claro, indisposição, assim, uma noite mal dormida, uma viagem, né? algum mal súbito, né? Você fica assim, aquela dorzinha na cabeça, mas não, eu estou falando daquela dor de cabeça crônica, violenta. Eu não sei o que é isso. E quase morri. Você está sentado aqui hoje. Quem garante que amanhã você está em pé? Alguém pode garantir? Ou é só Deus que sabe? Diga, só Deus que sabe. Por isso, se você não aceitou Jesus como Salvador, aceita hoje, viu? Acerta a tua vida hoje, porque amanhã, meu amigo, você não sabe. Você não sabe. Muita gente começou bem uma noite e no outro dia estava dentro de um caixão. Jesus veio porque ele veio para te dar a vida eterna, para te dar a salvação da tua alma. Glória a Jesus. Muito bem. Lucas capítulo 22, verso 44. Em grande agonia, orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo no chão. Irmãos,
Sabe por que você está aqui? Sabe por que essa igreja tem um pastor, uma pastora? Sabe por que essa igreja tem um ambiente tão agradável? Porque Jesus suou sangue para você estar aqui. Jesus, ele derramou suor de sangue. Para nós, irmãos, para nós é de graça. Para Jesus custou caro. Esta obra aqui, esta igreja, a sua vida, o privilégio que você tem de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ter os seus pecados perdoados, de ser lavado, redimido e justificado pelo sangue de Jesus. Jesus, ele suou gotas de sangue, não foi de graça. Queridos, preste bem atenção. Preste bem atenção. O diabo, o mundo, a carne, o pecado sempre vai te enganar e querer te enganar para você levar as coisas de Deus na brincadeira, para você brincar com as coisas de Deus. Para o dia de culto na igreja, você sabe aquele dia de culto assim? Dia de culto na igreja, que você devia estar aqui. Aí você chega, olha para o tempo, acho que está dando um relâmpago lá em Londrina, acho que vai chover. Acho que deu um trovão lá em São Paulo, acho que vai chover, né? Deu para trocar, não deu para ir na igreja porque ia chover muito, então eu ia tomar um toró. Estava trovejando lá em São Paulo. Está com medo de se molhar, irmão? Jesus suou sangue para você vir nessa igreja. Ele suou gotas de sangue, não foi de graça. Para nós não somente é de graça, porque é de graça, né? O pastor Castro não colocou alguém lá na porta cobrando a entrada. É de graça. E é na maior moleza. Alguns têm até carro para vir na igreja. Alguns moram até aqui pertinho. Usa o carro para passear o dia inteiro, mas na hora de ir para a igreja está cansado. Irmão, Jesus suou gotas de sangue. Diga comigo essa palavra, diga: o Senhor Jesus suou gotas de sangue. Coloca a mão no coração. Pela minha vida, pela minha alma, para que eu more no céu. Amém? Aprendeu? Então toda vez que o diabo falar para você assim: não, você está cansado, não vai da igreja hoje não, deu um relâmpago em Londrina e um trovão em São Paulo, você vai tomar um toró na cabeça. Você vai assim: reda Satanás, vou com chuva, nem que chove canivete, eu vou na igreja. Esse ditado, nem que chove canivete, eu falei uma vez para minha esposa, né? Eu estava em casa, estava trocado já. Ela ia ficar, porque as crianças eram pequenas. Ela falou assim: não, mas não vai não, estava chovendo muito. Eu falei assim: minha filha, pode chover canivete, eu vou assim mesmo. E saí, irmão, e cheguei na igreja molhado, mas fui no culto. E Deus sempre me honrou. Então o crente, ele tem que ser determinado, tem que ser corajoso. Ele tem que saber o preço que Jesus pagou pela sua vida. Ele tem que saber o preço que Jesus pagou para ele ter o privilégio de aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Jesus suou gotas de sangue por você. E você está disposto a fazer o que por Jesus? Já pensou? Então começa a pensar a partir de hoje. Pensa bastante, pensa de dia, pensa de noite, até você ficar convencido: não, eu tenho que honrar o nome de Jesus. Eu tenho que honrar Jesus na minha vida, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. Muito bem.
Mateus capítulo 26, verso 48, 49 e 50. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu beijar, aquele a quem eu saudar com um beijo, né? Esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Alguma tradução diz: e o amarraram. Amarraram Jesus como se amarra bandido. Irmãos, você sabe que nós aprendemos muito com Judas, né? Eu vou colocar o seguinte: Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia relata, foi Lucas que falou, que ele orou a noite inteira. Ele orou a noite inteira. E olha que ele já tinha vindo dos 40 dias e 40 noites de oração e jejum. Se fosse eu ia acreditar só naqueles 40 dias em jejum e oração. Mas Jesus mostrou aqui que eu estou errado. Que oração, aprenda isso com Jesus, irmão. Está disposto a aprender com Ele? Oração nunca é o bastante. Oração nunca é o suficiente. Hora de manhã, hora meio-dia, hora de tarde, na boca da noite, hora de madrugada, quando amanhecer o dia, esteja orando, hora de dia, hora de noite, hora na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e vai emendando, e vai orando, até que o céu se abre sobre a tua vida. Os crentes têm negligenciado muito a vida de oração. Oração nunca é o suficiente. E Jesus orou uma noite inteira, e no outro dia ele escolheu os 12 apóstolos. Ele escolheu a dedo, ele apontou, né? Aquele, e foi apontando os 12. E nós aprendemos aqui. E quando Jesus escolheu Judas Iscariote, ele sabia quem era Judas. Ele conhecia Judas. Ele sabia perfeitamente que Judas nunca acreditou nele. Judas nunca confiou em Jesus. Judas nunca aceitou Jesus como Messias prometido. Judas nunca aceitou a mensagem, a palavra do Senhor Jesus. Aí você pode perguntar: então por que Judas andava com Jesus? Porque Judas gostava da fama. E Jesus, onde Jesus estava, tinha uma multidão. Você já viu aquela pessoa que gosta de estar com quem arrasta uma multidão? Pois é, Judas era daquele. Ele gostava da fama. Porque andar com Jesus você fica famoso, amém, irmão? Aliás, quer ficar famoso, anda com Jesus. Quanto mais você estiver com Jesus, mais famoso você fica. Porque você vai ficar cheio da graça dele. Então Judas, ele andava por causa da fama. Ele queria ser estrela. Judas queria ser admirado. Mas ele não acreditava. E Jesus sabia. Agora, por que Jesus colocou Judas ali, aquele abençoado? E tem um detalhe, hein? E ainda chamou de apóstolo. Então é apóstolo Judas Iscariote. Sabe para quê, irmão? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Queridos, Judas, mesmo sendo um incrédulo, mesmo sendo um rebelde, mesmo sendo contrário, mesmo sendo uma pessoa negativa, que não acreditava, era um instrumento de Satanás. Satanás não entrou nele aqueles 3 anos que ele estava com Jesus, porque Jesus não deixou.
mas ele é um instrumento de Satanás. Nós vamos ver isso na frente. Judas nunca atrapalhou Jesus pregar o Evangelho. Judas nunca atrapalhou Jesus expulsar demônios. Judas nunca atrapalhou Jesus levantar paralítico, curar o cego, curar o enfermo. Judas nunca atrapalhou Jesus ir na sinagoga falar do amor de Deus para aquele povo. Judas nunca atrapalhou Jesus amar o pecador, inclusive amar você. Ele nunca atrapalhou. Então o que Jesus está nos ensinando, pastor? Ele está ensinando para nós simplesmente que existe uma cultura na igreja. Existe uma cultura na igreja. Eu já falo cultura porque em tudo quanto a igreja tem isso. Que essa cultura é maligno, é diabólico. Eu não vou mais naquela igreja, porque naquela igreja tem aquele irmão lá que é um baita do mentiroso. É um Judas. E daí? Problema dele. Se ele não se converter, vai se enforcar um dia. Judas se enforcou. Quando Jesus morreu pregado na cruz, Judas já estava no inferno. Jesus não deixou Judas como herança para a igreja, né? Queridos, aprenda isso. Igreja que não tem Judas não é igreja. Um dia uma irmã lá em Londres, uma nova convertida: pastor, estou decepcionada, misericórdia, eu acho que eu vou parar, eu vou desistir, que eu não aguento mais, que eu não sabia que a igreja evangélica era assim. Eu falei assim: mas assim como, irmã? De que você está falando? Não, o pastor, sabe aquela mulher lá falando de tal, assim, que está lá? Pastor, irmão, eu não sei quem é não, mas você está falando. Quem é essa mulher? Pastor, aquela mulher lá sai com tudo quanto é homem de Londres. E está lá, né? Com as mãos, levantando as mãos, dando glória a Deus, se alegrando. O que é aquilo? Você viu aquele outro irmão lá? Assim, tá, esse eu conheço. O que tem? Ele vive traindo a mulher. Faz assim, tá. A irmã sai com tudo quanto é homem de Londres, né? Aquela mulher lá. E o homem trai a esposa. Trai. Você já viu aquele outro lá? Esse dia eu estava conversando com mais um baita do mentiroso, pastor. Como é que eu vou ficar numa igreja dessa? Tem adúltero, tem prostituta, tem mentiroso, tem bêbado, tem vagabundo, tem cara de pau. Como é que eu vou ficar numa igreja dessa? Eu falei: tá bom, minha filha, deixa eu fazer uma pergunta. E quando Jesus escolheu 12 homens, tinha um chamado Judas. E Jesus estava nos ensinando que igreja tem que ter Judas, porque a função da igreja é salvar pecador. Como é que ela vai salvar um pecador se ele não entrar por aquela porta? Mas o cara já faz 5 anos na igreja, nunca mudou de vida. Um dia ele vai embora, porque Jesus falou assim: toda planta que o meu pai não plantou, toda planta que o meu pai não plantou, será arrancado. Ela falou assim: não, pastor, eu vou procurar uma igreja mais santa, bem santa, daquela que os irmãos têm uma vida de santidade. Falei assim: me fala o endereço que eu quero passar bem longe, que é santidade demais. Eu quero estar numa igreja que tem bastante pessoa com defeito, com problema, com dificuldade, porque eu vou orar para eles. Alguns vai se converter, outros não vai se converter, e amém, e a vida continua, e eu vou chegar no céu para a glória do Senhor Jesus. Ela olhou assim: então é normal? Falei assim: mais do que normal. Mais do que normal. A igreja tem que ter Judas. A igreja tem que ter pessoas com tropeço. Paulo falou assim: é lícito, veja bem o que ele falou, hein? É lícito que haja entre vós tropeço, para que aqueles que são aprovados
seja conhecido. Para que seja conhecido, o apóstolo estava dizendo? Para que seja conhecido aquele que está olhando para Jesus. E você vai saber para aquele que está olhando para o ser humano. Irmão, se você vê na igreja, vê no culto, para ficar olhando defeito de um e de outro, olhando roupa, olhando cabelo, olhando um jeito, olhando o outro, entendeu? Você não vê na igreja por causa de Jesus, você vê por causa do homem, vê por causa do ser humano. Porque o dia que você vive por causa de Jesus, você honra Jesus, você ora a Jesus, você glorifica Jesus, adora Jesus, serve ao Senhor Jesus. Aí quem está errado que se vire, que se corrija, que se arrependa. O pastor vai fazer o apelo, que se arrependa. Se não se arrepender, fazer o quê? A igreja fez o seu papel. O papel da igreja é salvar o pecador. Jesus veio salvar o pecador. Amém? Aprendeu com Judas? Vamos aprender mais com Judas. Glória a Deus. Segura aí, irmão. Vai aprendendo, hein? Lembre-se, você está aprendendo com Jesus, viu? Não é com o pastor Marcos, não. Não é com o pastor Castro que você está aprendendo, não, tá? Sobre Judas, você está aprendendo com Jesus. Depois não vai sair por aí falando: o pastor Marcos falou que eu tenho que aprender com Judas. Não, é Jesus quem falou. É Jesus quem falou. E eu não vou estar aqui, mas o pastor Castro está. O pastor Castro, com muito amor, com muito carinho, abre a Bíblia e mostra: olha, Jesus está mostrando aqui que foi ele que escolheu Judas. Amém, irmãos? Jesus foi traído com um beijo. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Então, é outra coisa que nós aprendemos com Judas aqui. Irmãos, Judas vai ser aquela pessoa educada, vai ser aquela pessoa prestativa, vai ser aquela pessoa que sempre vai ter uma boa resposta, vai ser aquela pessoa que vai sempre saudar você com um beijo no rosto, vai te tratar bem, tratar com educação, vai te preparar. Amém? Vai te preparar para depois te pegar e enfiar uma faca nas tuas costas. E sair dando risada e batendo palma. Então saiba que Judas, ele sempre vai existir. E somente Jesus pode te proteger. Somente Jesus. Ele vai te cobrir com o sangue dele. E não vai permitir que o Judas enfie uma faca nas tuas costas. Amém? Então Jesus vai te proteger. E no verso 50, Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens o agarraram e prenderam e amarraram Jesus. Irmão, nós aprendemos outro fato com Jesus aqui. Ele chamou Judas de amigo. Ele sabia que Judas tinha vendido ele. Ele sabia que Judas estava traindo ele. Ele sabia que Judas estava mentindo. Ele sabia que Judas estava enganando. E ele olhou para Judas com compaixão. Sabe por que Judas beijou Jesus? Porque ele sabia que Jesus sabia que ele tinha vendido Jesus. Porque ele viu muitas vezes Jesus revelar muitas coisas, revelar muitas doenças, muitos problemas, muitas dificuldades e muitos corações. Então Judas, ele sabia que de Jesus ele não podia esconder. Então por que ele beijou Jesus? Ele podia correr o risco de Jesus chegar e dar uma cajadada na orelha dele, né? Porque ele sabia que Jesus era manso, que Jesus é amoroso, que Jesus é carinhoso, que Jesus é cuidadoso, que Jesus, ele trata todo mundo com amor. Ele trata todo mundo com amor. Nós aprendemos aqui, irmão, que Jesus é amigo de todo mundo. Você pode imaginar o pior elemento dessa cidade. Sabe aquele estuprador, assassino, ladrão, vagabundo? Jesus ama ele? Ama, pastor. Jesus ama ele.
E agora, para ele amar Jesus, para ele fazer a vontade do Senhor Jesus, vamos ver, coloca aí para nós, João capítulo 15, verso 14. Dá uma olhadinha para você ver. Vós sois meus amigos, se praticardes ou fizerdes o que eu vos mando. Amém? Diga, eu sou amigo de Jesus, porque eu obedeço a sua palavra. Amém? Você é amigo de Jesus porque você é obediente. Porque se você desobedecer, você vira inimigo. Mas Jesus continua amando você. Ele é amigo de todo mundo. Agora, para alguém ser amigo dele, aí já é diferente. Tem que ser obediente. Glória a Deus. João capítulo 13, verso 2. João 13, 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Quem colocou no coração de Judas para trair Jesus foi o diabo. Então quem coloca no coração da pessoa para ele trair Jesus é o diabo. Alguém lá descuidou e tal, né? Eu sei lá, dormiu atravessado e de repente bebeu uma cachaça, fumou um cigarro, né? E o diabo tentou, foi o diabo que colocou no coração dele. Foi o diabo que colocou no coração dele para ele trair Jesus. É ele que coloca no coração dos crentes, para o crente desobedecer a palavra de Deus. E quero repetir novamente, viu, pastor Cássio? Vocês estão aprendendo com Jesus, viu? Guarda bem no teu coração, viu? Para que você tenha conhecimento e se proteja. Porque Deus mesmo falou, parece que está lá no profeta Oséias. Ele falou: meu povo é destruído porque falta conhecimento. Veja bem, não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de vir na igreja, não é falta de fazer campanha, é falta de conhecimento. Mateus capítulo 26, versos 66 e 67. Que vos parece? E eles responderam: ele é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros lhe bofeteavam. O que vocês acham? Ele é réu de morte. Diga, coloca a mão no coração. Diga: graças a Deus, o meu Senhor Jesus foi condenado à morte. Porque quando Jesus foi condenado, você ficou livre. Quando Jesus foi condenado à morte, você foi justificado. Quando Jesus foi condenado à morte, você teve o teu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus foi condenado à morte, você teve o direito de entrar no céu. Quando Jesus foi condenado à morte, você teve o direito de ser crente. Quando Jesus foi condenado à morte, você teve o direito de entrar por aquela porta e cultuar o nome do Senhor e se reunir como igreja. É porque Jesus pagou o preço. Irmãos, eu estou mostrando na Bíblia para vocês que para nós é de graça, queridos. Para nós a vida cristã parece uma coisa muito simples. Mas nós temos que ter consciência, nós temos que ter conhecimento pela palavra, que para Jesus custou muito caro. Ele morreu por isso aqui, ele suou sangue por isso aqui. Não é de graça. Não permita que o diabo, que o mundo, que a carne, que o pecado faça você levar as coisas de Deus na brincadeira. Você tem que levar as coisas de Deus muito a sério. Jesus, ele morreu por isso aqui. Ele morreu. Glória a Deus. Então alguns cuspiram no seu rosto e lhe davam murros, outros os bofeteavam. Eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui.
O Sinédrio judeu, ele é um tribunal judeu de 70 anciãos. Eles colocam ali o condenado, né? Julga, e quando a pessoa é condenada, aqueles 70 anciãos se levanta e cospe nele. Cospe no rosto, na cabeça, no corpo. E foi cuspido em Jesus. Por quê? Na tradição judaica, ele é baseado numa passagem lá de Moisés e Miriam, mas aí é outro caso. Na tradição judaica, o mais baixo nível de humilhação que alguém pode ser considerado, o mais baixo nível de humilhação que uma pessoa pode ser colocada, é você cuspir na pessoa. Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que na tua casa chega aquele dia para almoçar o teu filho e a tua nora. Aí a tua nora entra e avisa a família, fala assim: olha, o teu filho está aí na porta, ele não entrou porque algum sacerdote lá, alguém do Sinédrio, cuspiu nele. Então, sabe o que a família vai falar? Você pode ficar aqui, ele não pode entrar. Ele é filho, nós amamos nosso filho, mas ele tem que ficar lá fora. Ele não pode entrar na casa. Deixa eu fazer uma outra comparação aqui para você entender bem isso aqui. Esse nível de humilhação que Jesus passou pelo nosso pecado. Você viu aquele caldo preto que sai do monte lixo? Já viram que lá? Jesus foi considerado pior do que aquilo, quando cuspiram nele. Cuspiram em Jesus quando ele foi condenado, cuspiram em Jesus quando ele recebeu a coroa de espinho, cuspiram em Jesus quando ele estava carregando a cruz. Porque é o mais baixo nível de humilhação que alguém pode receber, é ser cuspido. E Jesus foi cuspido porque ele devia alguma coisa? Não, irmão, não devia nada. Não devia nada. Quer ver você como Jesus não devia nada? Vamos ver aqui o quanto Jesus era inocente. Coloca aí para nós Mateus capítulo 23, verso 4. Irmãos, olha, veja bem. Na lei judaica, aliás, na lei de Moisés, tem que aparecer de 2 ou 3 testemunhas para condenar alguém. Não pode ser menos de 2, né, ou de 3 para cima, para condenar alguém ou para declarar alguém inocente. Vamos ver agora. O governador Pilatos, que estava julgando Jesus, ele disse assim para os judeus: eu não encontrei culpa nenhuma nesse homem. Ele não fez nada, ele é inocente. Depois Pilatos falou de Herodes. Ele falou assim: eu enviei para Herodes porque Pilatos é rei da Judéia e Herodes era rei da Galileia. Ele ficou sabendo que Jesus era galileu, mandou para Herodes. Ele disse, e nem Herodes achou nada culpado nele, porque Herodes devolveu, porque Herodes viu que ele é inocente. Depois a terceira pessoa que viu que Jesus era inocente era a mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos escreveu uma carta, mandou para Pilatos e falou: não te envolva com a causa deste inocente, porque eu sofri muito por causa dele esta noite num sonho. E a quarta testemunha, precisava de quanto? 2 ou 3. Aqui 4 testemunhas. Prova que Jesus é inocente, tá? Prova que Jesus é inocente. A quarta testemunha é o Sinédrio. Vai encontrar ali que o Sinédrio procurava uma testemunha falsa, porque o Sinédrio sabia que Jesus é inocente, e testemunho verdadeiro não tinha, e nem a falsa conseguiu acusar Jesus. Então você veja bem, Jesus teve 4 testemunhas que ele era inocente. Então Jesus era inocente. Se Jesus era inocente, de quem que era a culpa? Você já parou para pensar? Coloca a mão no coração. Diga: eu sou o culpado. Diga: é o meu pecado, a minha desobediência.
a minha rebeldia, diga a minha dúvida, a minha murmuração, a minha reclamação, diga eu sou culpado. Diga cuspiram em Jesus, condenaram Jesus, eu sou culpado. Nunca esqueça disso, irmão, que foi por causa do nosso pecado. Eu sou culpado. Eu estou aqui hoje e tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu partir esta noite, eu tenho certeza que eu vou estar com Jesus amanhã. E se eu estiver vivo, Jesus vai estar comigo. Porque Jesus pagou um preço muito alto para que eu seja liberto, para que eu seja curado, para que eu seja perdoado, para que eu seja salvo. Amém? Mateus capítulo 27, o verso 21. E respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: quem? Sabe quem era Barrabás? Um assassino, um ladrão, um criminoso, que merecia, como ele mesmo diz, a condenação na cruz. Jesus foi trocado por um criminoso. E por causa de Jesus, Jesus foi trocado por um bandido. Sabe por que ele fez isso? Para nos ensinar que quando alguém trocar você, seja por aquilo que for, você não vai diminuir. Sabe por que você não vai diminuir? Porque o Jesus que está na tua vida é maior do que qualquer troca que acontecer com você. Jesus, é Ele quem dá valor na tua vida. É Jesus quem dá valor na tua vida. É Jesus quem te segura. É Jesus quem te valoriza. Então você tem que concentrar a tua vida em Jesus. Jesus, ele fez isso, ele deixou isso acontecer para nos ensinar, tá? Verso 26, aí Mateus capítulo 27 mesmo. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Muito bem. Jesus, quando foi açoitado, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Era assim, o azorrague romano era um chicote assim do cabo curto, né? E tinha 4 pontas de couro que saía, 4 pontas de couro, de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros de comprimento. E na ponta de cada fita de couro daquela, tinha amarrado uma corte-espada, né? O fêmur da ovelha, que é o fêmur mais duro que tem, né? Uma pedra pontuda, entendeu? Uma pelota de ferro. E o condenado, quando ele ficava, num filme aí mostrou Jesus amarrado, né? Eles batendo nele, mas não é daquele jeito não. Eles colocam um pau atravessado assim na barriga, amarra as mãos no pé, as 2 mãos, né? As costas ficam lisas. E Jesus levou 40 chibatadas da azorrague romana nas costas. Ele ficou com as costas totalmente dilaceradas. Totalmente. Jesus não morreu ali porque ele tinha que morrer pregado na cruz. Agora Jesus levou 40 chibatadas por causa de quem? Por causa dele? Não, ele era inocente. Coloca a mão no coração, diga eu. Diga a culpa é minha. Amém? Lembra disso, que Jesus, ele apanhou por você. Ele apanhou por você. Ele sofreu por você. Ele ficou angustiado por você. Ele ficou desesperado. Vamos ver aqui da coroa de espinho. Aqui fala da crucificação, né? Fala da crucificação, tá? O versículo 29. Verso 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e na sua mão direita uma cana. O 30. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Cuspiram em Jesus outra vez. Essa coroa de espinho
Nós estamos acostumados a ver aquela coroinha aqui, né? Aquela coroinha de espinho aqui. Não é daquele jeito, não. A coroa de espinho eu vi um arqueólogo mostrando como era feita as coroas de espinho naquela época, que eles encontraram assim, desenho, né? A coroa era totalmente fechada aqui, ó, encaixava na cabeça. O espinho tinha mais ou menos assim 8 centímetros, 10 centímetros de comprimento. E quando eles bateram com aquela vara na cabeça, aquele espinho enterrou na cabeça de Jesus, entrou na cabeça dele. Ela ficou cravado na cabeça dele. Tanto que você pode ver que Jesus, ele carregou a cruz, ele foi crucificado e a coroa não caiu, porque ela estava cravada no crânio dele. Coloca a mão no coração. Diga: o meu Jesus era inocente. Diga: mas eu sou culpado. Diga: foi pelos meus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, Jesus pagou um preço muito alto, tá? E cuspiram em Jesus. E para encerrar, né? E para encerrar, nós vamos ver aqui que falou o profeta Isaías, tá? Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 53, peço que o verso 7. 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmãos, tudo que Jesus sofreu, tudo que ele sofreu, ele não disse um ai. Essa doeu. Se Jesus falasse alguma coisa, se reclamasse da dor, o seu sacrifício era totalmente perdido. É por isso que o Senhor Jesus, ele não vai salvar crente que murmura, porque ele não murmurou, ele não reclamou, ele fez com alegria, ele não disse um ai, foi totalmente em silêncio, totalmente mudo, totalmente ali entregue à vontade do Pai, que era salvar a nossa alma, nos levar para o céu. Amém? Aprenderam? Aprendeu o quanto custou você ser um crente em Jesus? Você está aqui hoje, você servia a Deus, ser um servo, uma serva do Senhor, custou muito caro.